Apocalipse capítulo de número 6, desligue o seu celular, por favor, coloque no silencioso. Vou usar isso aqui mesmo, Matheus. Próxima terça a gente guarda lá. A próxima terça a gente usa isso aqui do R.R. Soares. Não, vou ficar sem o pedestal. Vou. Pode desligar a luz para mim lá, por favor. A partir do slide 30. Queridos, Apocalipse capítulo de número 6, uma boa noite a todos. Os irmãos que estão na live, que Deus também abençoe tremendamente. Os irmãos que estão nos visitando aqui nessa noite também, fiquem muito à vontade entre nós. Que Deus continue abençoando sua casa, sua vida, sua família. Para você que está vindo aqui a primeira vez ou está nos assistindo em casa, nós estamos numa saga às terças-feiras sobre o livro do Apocalipse. Já trabalhamos Apocalipse capítulo 1. As 7 igrejas já foram ministradas nessa casa aqui. Nós já trabalhamos Apocalipse 4, Apocalipse 5, e terça-feira passada nós entramos nos 4 primeiros selos, né? Nos 4 cavaleiros do Apocalipse, e hoje nós vamos tratar do 5º e do 6º selo. A gente vai dar continuidade falando desses 2 selos, e a gente vai começar hoje falando desse selo aqui, né? Sobre a grande perseguição que a gente vai estar tratando. Vou fazer aqui um breve resumo para vocês. Eu não vou ler mais esse texto aqui, que eu já fiz na leitura oficial, para a gente não perder tempo. E a gente vai fazer um breve resumo do que foi falado. E os 4 selos que nós falamos passado, a gente tratou que eles retratavam forças de Deus, executando redenção e juízo sobre a terra. E a gente falou dos 4 cavaleiros. O cavalo branco, que não dá para ver aí, cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O cavalo branco, o evangelho triunfante. O cavalo vermelho, a espada e o martírio. O cavalo preto, a fome. E o cavalo amarelo, a morte. O evangelho seria triunfante, mas ele traria algumas represálias ao povo de Deus. E a mensagem de João nos 4 primeiros cavaleiros foi basicamente o quê? Que o crente perseverará em meio a tempestades, tribulações, morte, problemas, martírios, mas que a igreja manteria-se de pé até a volta do Senhor Jesus. Amém? Esse foi o resumo, então, do que nós tratamos e falamos de cada um desses cavalos aqui, só para a gente trazer aqui mesmo. Ó. A pregação do reino será executada com eficiência, mas ambiente hostil. Foi basicamente isso. E que os selos não serão abertos. Nossos irmãos dispensacionalistas acreditam que os cavalos e os selos, as trombetas e as taças só serão abertos na grande tribulação. Mas nós aprendemos que os selos já foram abertos. Que esses acontecimentos marcaram a história da igreja de todos os tempos, de todas as épocas, e que inclusive agora nós estamos vivendo esse selo, dependendo da sua visão escatológica. Para outros irmãos de uma outra visão, isso já aconteceu para os crentes do primeiro século, e por aí nós vamos. Isso deixa claro que o reino de Deus não será estabelecido em sua plenitude, é o famoso já e ainda não. Nós já estamos no reino, já vivemos no reino, mas não numa plenitude, numa forma completa. O reino de Deus já está, a igreja já está vivendo aqui, participando do reino de Deus, mas o reino ainda não foi implantado em glória. É isso que nós estamos esperando, o arrebatamento da igreja acontecer, para que isso aconteça. Então, hoje a nossa missão vai começar falando sobre Apocalipse capítulo de número 9. Se você puder pegar sua Bíblia e abri-la, eu lhe agradeço. E eu peço bastante atenção dos irmãos. Eu vou tentar ser o máximo didático, para que a gente possa repassar aqui o que foi dado a nós pelo Espírito, para que você possa ser alimentado. Então está aqui, Apocalipse capítulo 9, 6, versículo 9, diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, ou que deram, segundo a Almeida Corrigida Fiel. Se você observar nesse texto aqui, eu coloquei aqui em azul 2 palavras, que é a palavra altar e a palavra almas. E essas 2 palavras, irmãos, elas são os destaques desse texto. O que é que João quer falar com isso aqui? E quando a gente vai estudar essa primeira questão, a gente vai ter a primeira dúvida: que altar seria esse que João está falando? Seria o altar do sacrifício que existia fora do templo de Herodes, onde ele estava convivendo ali no século I? Ou seria o altar do incenso que ficava dentro do santo lugar? Eu trouxe uma imagem ilustrativa para vocês, que é esse templo aqui, ó. Ali do lado esquerdo, lá em cima de vermelho, eu vou bem aqui para tentar ilustrar, que eu não tenho luz aqui no... Esse bem aqui é chamado de pináculo do templo. Foi bem aqui que Satanás trouxe Jesus e disse assim: se tu és o filho de Deus, te joga daqui. Foi bem aqui, ó.
Essa porta aqui, foi aqui que João levantou o coxo de Atos capítulo 3, a porta formosa. Isso aqui é um sinédrio. Ali no canto é uma fortaleza Antônia. Então esse altar, segundo os estudiosos, ou ele ficaria aqui fora, ou aqui dentro nesse pátio, porque aqui tem um pátio dos gentios, o pátio das mulheres, ou ficaria o altar do incenso. Como é que nós vamos observar? Então, que altar é esse? É o altar que ficava dentro ou o altar que ficava fora? Quando nós vamos ler os estudiosos para falar sobre isso, a gente vai observar que os que acreditavam que o altar é o altar do incenso, eles dizem o seguinte, o argumento deles é, quem fala isso aqui é Simon Kistemaker, grande escatólogo. Ele diz o seguinte: desde o sacrifício de Cristo, não há lugar mais para sacrifícios. Então, esse sacrifício não poderia ser, esse altar não poderia ser o altar do incenso, tá? Desculpe, o altar do sacrifício, para ele é o altar do incenso. Mas George Led vai discordar dele. Ele vai dizer, ó, se eu digo isso, esse raciocínio não leva em conta a natureza simbólica da linguagem apocalíptica. Então a gente encontra facilmente estudiosos de ambos os pensamentos. Para alguns era o altar do sacrifício. Baseado em quê, pastor? Baseado que esse altar do sacrifício, um texto de Levítico, quando o animal era expiado, tinha uma vala, posso dizer assim para você entender, tinha uma vala por onde esse sangue era expiado. Então tem algumas pessoas que acreditam que esse altar que João está vendo, está fazendo uma referência ao texto de Levítico, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas outros não, como George Led vai dizer, não, o raciocínio que João está tendo aqui, é uma linguagem pitoresca, é uma linguagem pictórica, é uma linguagem simbólica, é uma ilustração. Então Led defende que esse altar não é o do sacrifício que ficava fora, mas é o altar do incenso que ficava dentro do santo lugar. E quando nós vamos observando o texto, nós vamos observar na palavra que as almas elas clamam, as almas estão clamando, e aí vai nascer uma outra problemática, não vou dizer problemática, um outro ponto, que vai ter o pensamento dos reformados e o pensamento do pessoal que acredita no sono da alma. Essas almas estão conscientes, nossos irmãos reformados, né? Nós somos pentecostais reformados, mas os nossos irmãos reformados acreditam o seguinte, que os irmãos que já morreram, tanto com Cristo ou sem Cristo, já preguei isso aqui ano passado, imortalidade e sono da alma, tá? Fiz uma explanação muito boa sobre isso aqui. Eles dizem o seguinte, que esses irmãos que já morreram, tanto com Cristo ou sem, eles estão conscientes, ou diante do trono de Deus, que seriam essas almas que João viu, ou no Hades, no inferno. Eles estão sofrendo ou já presenciando um momento de gozo com Cristo. Mas existem também os irmãos que acreditam no sono da alma, que todos os crentes que já morreram até agora estão dormindo, esperando o arrebatamento da igreja. E os textos que eles mais se baseiam para isso é Eclesiastes capítulo 5, capítulo 9, viu? São textos que vão dizer, e Salmo de número 88 e algumas passagens dos Salmos de Davi, que vão dizer que no além não tem ciência e nem trabalho. Então esse não é o meu foco aqui nessa noite, mas vai existir esses dois pontos aí que precisam ser analisados. Se as almas estão clamando, dá a entender que elas estão conscientes. João está vendo um grupo de pessoas ali que ele vai definir como almas, que estão vestidas de vestes brancas, e ele vai dizer que essas almas estão conscientes, porque ele diz que elas estão clamando. Preste atenção nesse slide aqui, ó. João aparece apresentar essa visão no contexto judaico, no qual o sangue do animal despejado sobre o altar do sacrifício representava a vida de um animal morto, que é esse texto aqui, ó, Levítico capítulo 17, versículo 11, que diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pelas almas. Aí ele vai dizer o seguinte, o pensamento, do mesmo modo que o sangue dos mártires foi simbolicamente despejado no altar de Deus, onde as almas deles se encontram no lugar do descanso, os mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Deus as sustentam. Aí George Led vai falar algo muito interessante, preste atenção. Todo discípulo de Jesus, essencialmente é um mártir. E João tem essa mente todos os crentes que sofreram dessa maneira. Então esse pensamento é que essas almas clamando não são algo literal. Para quem acredita no sono da alma, tá? Não é literal. João não está vendo pessoas que estão conscientes ali, não. O que João está fazendo nesse texto é usando o texto de Levítico para fazer uma alusão, que da mesma forma que o sangue no Antigo Testamento, que simbolizava a vida daqueles animais,
as almas que estão clamando, são as almas que estão ali clamando não pela justiça delas, mas pela justiça do próprio Cristo. Por quê? Porque não faz muito sentido, né, irmão? Alguém está no céu clamando por vingança. Fica meio sem nexo isso. Se alguém está no céu, ele está clamando por vingança. E parece que isso fica um pouco fora de contexto. Vamos tentar entender. O clamor dos mártires é o quê? Apocalipse 6:10. No 3, todo mundo vai ler, por favor. 3. Irmão, em nome de Jesus, vamos lá. No 3, 3. Eles estão clamando, e eles estão pedindo aí, até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Como assim, pastor? Presta atenção, esse é o 5º cavaleiro. Qual cavaleiro? Então já tiveram 4 que antecederam ele. O primeiro, o branco, é a proclamação e o triunfo do evangelho. O vermelho é a espada, o preto é a fome, e o amarelo é a morte. O resultado desses 4 cavaleiros atuantes em todos os tempos, em todas as épocas, é que isso trouxe morte, martírio, isso trouxe assolação à igreja. E todos os crentes que confessaram Jesus, que passaram por esse perrengue, você passa por esse perrengue, irmão? Sim ou não? Ou você acha que foi só para eles? Então todos os crentes que passaram por esse perrengue e viveram esses selos abertos, eles estão agora clamando, o quê? Direito de vingança. Senhor, nós sofremos por causa do teu evangelho, nós sofremos por causa da tua palavra, nós morremos por causa do teu nome. Até quando, Senhor? E é interessante que na fala, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho em alguns slides mais na frente, é interessante que na fala dele, quando eles fazem a oração, eles apelam para 2 atributos de Deus. Eles falam, tu que és verdadeiro e santo dominador. Em outras palavras, na oração deles, pedindo o favor em favor do seu sangue, da sua alma, eles estão dizendo assim, tu não pode negar que tu és santo e que tu é verdadeiro, tu não pode negar os teus atributos, tu não pode negar o teu ser. Até quando, Senhor, tu farás justiça por nós? Amém ou não amém? Olha só, e esse clamor é dirigido ao Senhor soberano, que é chamado de santo, e a palavra soberano é a palavra despotos no grego, e ela só é dirigida a Deus no Novo Testamento, essa palavra. E toda vez que ela é dirigida ao Senhor em oração, em louvor ou em petição, viu? E a outra palavra aqui é a expressão santo e verdadeiro. Ela vai significar basicamente isso, Ela vai aparecer 2 vezes no Apocalipse, essa expressão, aqui nesse texto, e na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:7, são as únicas 2 vezes que essa expressão no Apocalipse, santo e verdadeiro, vão aparecer. E olha o que ele vai dizer: santo, totalmente sem pecado, e verdadeiro, confiabilidade absoluta. Eles estão dizendo ao Senhor: olha, tu és o santo, tu és aquele que nós temos confiabilidade absoluta. Ou seja, eles estão orando, apelando para os atributos do ser de Deus. Eu me lembro muito bem de Moisés, quando ele fez a oração dele no deserto, quando o Senhor queria matar o povo por causa da desobediência, e o Senhor disse: Moisés, eu vou matar esse povo. Aí olha só a barganha, no bom sentido, de Moisés com Deus: Senhor, o que é que os egípcios vão falar do teu nome? Que tu tiraste esse povo lá do Egito para matar eles nesse deserto, é o teu nome que será blasfemado. Então Moisés apelou para a glória do nome de Deus, e é justamente isso que essas almas, conscientes ou não, para quem acredita nessa interpretação, estão fazendo. Elas estão pedindo o juízo, porque se elas estão realmente conscientes lá, se há uma consciência desses homens que já morreram com Cristo ou não, eles estão agoniados para que a redenção e o juízo de Deus ocorra logo, para que termine e o reino seja implantado de forma total. Amém ou não amém? Vai pegando comigo, eu tenho que correr, irmão, que é muita coisa. Então Apocalipse 6:11 diz, no 3, todo mundo, bonito, 3. No versículo 9, ele vê as almas. No versículo 10, elas clamam. E no 11, aparece mais algumas expressões que eu destaquei de azul. Compridas vestes brancas,
repousam por pouco tempo, até que se completasse o número de todos os conservos eleitos. Deixa eu te explicar. Vestes brancas. Essa expressão ela vai ser usada várias vezes no Apocalipse. Ela vai significar o quê? Santidade. Roupa branca no Apocalipse é justiça, é santidade. Beleza. E alguns acreditam que os santos transladados receberam um corpo celestial. E eu coloquei aqui, há contos judaicos, 1 Enoque, 2 Enoque, a exceção de Isaías, que acreditavam que esses santos recebiam um corpo celestial. Só que preste atenção, a ressurreição ainda não aconteceu. Então nós só teremos um corpo transformado no arrebatamento da igreja. Então João não tem antropopaticamente, como explicar a forma desses corpos. Por quê? Porque Deus não tem forma, Ele é Espírito. Então se entende que quando João fala de vestes brancas, ele está fazendo um antropomorfismo no texto, para entender que esses seres, eles têm o quê? Um corpo. Então essas vestes brancas estão representando um suposto corpo que eles teriam, porque o corpo de carne ainda não tem, ainda está na sepultura, só vai receber depois que for transformado, segundo o texto de Tessalonicenses. Então isso, eles vão buscar refúgios aonde? Em textos apócrifos, como esses textos aqui, que dizem que eles já receberam algum tipo de corpo, mas ele não sabe definir muito bem. Aí eu coloquei aqui assim, no entanto, vestir uma roupa branca é um modo antropomórfico de falar, pois não há outra maneira de tratar os assuntos no céu. Lembre-se, João está tendo dificuldade de ver tudo o que ele está vendo e muito mais dificuldade de trazer para o contexto dele para explicar para quem ele está escrevendo. Então ele vai ter que se aderir de quê? De figuras de linguagem, de linguagens, de imagens, de ilustrações. E é complicado nós olharmos para esse texto aqui, por exemplo, a visão amilenista, ela não aceita de forma nenhuma que todos esses sinais que vocês estão vendo sejam interpretados de formas literais. Então quando ela fala de 4 anjos, de águas, do sol escurecendo, da lua, das estrelas caindo, nós vamos ver já. Isso não está acontecendo literalmente. Isso está acontecendo como uma ilustração que João está pintando uma imagem, trazendo para a nossa realidade, para a gente entender a mensagem de Deus. É isso que está acontecendo nesse tipo de interpretação bíblica. Olha só, aí a ordem de Deus foi, a oração deles foi, melhor dizendo, Senhor, vinga, faz justiça por nós. E a ordem de Deus para eles foi, vocês vão ter que esperar mais um tempo. Leia lá o versículo de número 11, por favor. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco. Aí que está, irmão, repousar por pouco tempo. Aí a questão é, que tempo é esse? Ou que pouco tempo é esse? Quando nós falamos de tempo, a gente pensa que pouco tempo é um tempo curto. Por quê? Porque nós interpretamos do jeito cronológico. Então, quando nós escutamos essa expressão pouco tempo, o que é que a gente entende? Que daqui a pouco já vai acontecer. Só que João falou isso quanto tempo? Bora, crente. Quanto tempo João falou isso aqui? Há mais de 2000 anos. Então esse pouco tempo não é nada de pouco tempo, se for medido no nosso tempo cronológico, certo? Então quando nós olhamos para a expressão pouco tempo, daqui a pouco já vai acontecer. O crente usa muito essa expressão, brevemente Jesus virá, certo? Mas os santos que residiam na eternidade, quando eles escutam a palavra de Deus, esperem um pouco tempo, o que eles entendem? Esperem. Esse pouco tempo para eles não é entendido como um tempo curto, mas é entendido da forma assim, espere porque os meus propósitos na terra ainda estão acontecendo. É isso que Deus está falando para quem está clamando no altar. Eu vou dar uma veste branca para vocês, vocês vão receber essa veste branca e esperem mais um... Porque a ordem de Deus é que eles esperem mais um pouco de tempo. No final do verso 11 diz, leia por favor na sua Bíblia, ainda por pouco tempo, até que se complete o número dos conservos, seus irmãos, que irão também ser mortos igualmente como vocês foram. Eles estão clamando, faz justiça por nós.
Morremos por causa dos selos, dos cavalos. Morremos pelo Evangelho. A consequência do Evangelho foi que nós fomos mártires. Eles estão clamando. E Deus falou, se acalme. Espere um pouco de tempo. Vistam vestes brancas, porque ainda tem conservos. Olha, irmão, essa palavra que eu estou falando aqui, nenhum crente quer ouvir. Deus está falando assim, ó. Ainda tem alguns irmãos de vocês, nós somos cristãos, sim ou não? Então essa palavra é para nós. Se o selo está acontecendo agora, Deus está dizendo que alguns de nós, e pode ser que seja algum que está aqui me ouvindo agora, vai morrer pelo Evangelho. Cadê? Não dá glória, né? Então vocês vão esperar um pouco de tempo. Por quê? Porque ainda tem alguns conservos que, como vocês sofreram, Deus não vai abrir mão para ninguém. Tu não é o cheiro, não é porque tu é da prosperidade, porque tu é o cheirosinho, porque tu é da denominação tal, porque tu é lá da church do Valadão, não. Deus está dizendo, irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando nós pegamos a Bíblia no Antigo Testamento, e nós vamos observar que todos os grandes homens e mulheres de Deus, todos, me aponte um, fale aí alto, que eu quero ouvir, a igreja também quer ouvir. Aponte um só que não sofreu. Só um. Não, pastor, esse aqui foi isento. A resposta de Deus para as almas foram: eu não trabalho no tempo da terra, eu não trabalho no tempo de quem já morreu, eu trabalho no tempo da minha redenção. Irmão, olha essa palavra. Quando Jesus esteve encarnado aqui na terra, e ele foi perguntado sobre o arrebatamento, ele disse, nem os anjos, nem o filho. Isso é tão misterioso para Deus, que nem ao filho ele quis falar. Aí já tem uns caras que já marcaram a volta de Cristo. A Ellen White marcou 4 vezes, errou as 4. O Russo dos Testemunhos de Jeová marcou 4 vezes, errou todas as 4. O Smith cansou de marcar que ele acreditou no Moroni, nem Cristo ele acredita mais. Por quê? Não adianta. Aí você vai, quando você vai olhar as visões dispensacionalistas, os caras têm tanto gráfico, mas tanto gráfico. É gráfico de Daniel, é gráfico do selo, é gráfico da trombeta, é gráfico da taça. Aí o camarada vai para Mateus 25, para a parábola das virgens, 5 prudentes e 5 loucas, 5 boas e 5 nécias. Aí o camarada quer fazer, não, porque na cultura judaica a parábola quer dizer só uma coisa, vigie. Vigie, é isso que a parábola está ensinando. Porque ninguém sabe o momento, a hora, o dia. Isso foi oculto aos homens. Presta atenção, a visão que João está vendo, ela não se dá na terra. São almas, são pessoas que já morreram, que estão de alguma forma na visão, e esse texto fala de consciência da alma mesmo, que estão de alguma forma na visão dialogando com Deus. E mesmo ali que já é um plano diferente do nosso, num tempo diferente no nosso, num estado diferente do nosso, Deus está dizendo para eles o quê? Não, eu vou dar a veste branca para vocês, se acalme. Irmão, olha como isso é bonito. Quando Deus diz para eles que eu vou dar vestes brancas, ninguém coloca a veste branca no Apocalipse. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Quando a Bíblia fala que todos aqueles que receberam vestes brancas no Apocalipse, eles receberam essas vestes por causa do Cordeiro. Quando Deus falou para eles assim, eu vou dar veste branca para vocês, Deus está dizendo para eles, vocês já estão seguros, vocês não apostatam mais, vocês já estão aqui. Só que ainda tem um povo lá. Às vezes o camarada vê um camarada morrendo na China. Ah, pastor, aceitou Jesus na China e degolaram. Glória a Deus, ele não apostata mais. Você pode apostatar, eu posso. A gente é crente hoje. Ah, pastor, o senhor não é eleito, eu creio que sou, irmão. E se eu não for? Sou sim, irmão, em nome de Jesus. Viu? Então preste atenção. Deus está falando para eles, ei, por que vocês estão clamando? Irmão, preste atenção. Isso é tão tremendo, que o clamor deles, mesmo apelando para a soberania, e Deus está trabalhando aqui com a sua onipotência. Olha isso aqui. Para Deus esse tempo de espera é só mais um momento passageiro, porque um dia para Ele é como 1000 anos. E 1000 anos para Ele é como um dia. Só que para nós esse tempo, esse pouco tempo, pode se estender por eras. Então Deus não está preocupado. Aí o Voz da Verdade gravou, Ele tarda, mas não falha. Mentira. Segunda de Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por longânimo. Pense num Deus soberano. Enquanto olha como é o sistema. Os da terra estão demorando. As almas estão agoniadas querendo justiça. E Ele está dizendo assim, eu estou no controle de tudo.
eu trabalho, eu sou soberano, eu faço acontecer, eu sou Senhor de todas as coisas. E João está vendo tudo isso, presta atenção. Irmão, tem coisa boa aqui nesse slide. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos. Olha essa frase que eu tenho bem aqui. Essa frase de William Hendricks. William Hendricks disse o seguinte: o número exato de santos foi determinado desde a eternidade em seu decreto. Até que esse número não seja alcançado na terra, o juízo não pode vir. O juízo só vai chegar sobre os ímpios quando o último eleito falar assim: Senhor, eu te aceito como o meu único e suficiente. Mas pastor, está demorando, então vai evangelizar. A única forma de você apressar isso no bom sentido, essa igreja se movimentar, essa igreja evangelizar. Como virão se não há? E como pregarão se não forem? Ó, quão bom e formosos são os pés daquele que anunciam. Romanos 10, capítulo 10, versículo 14. Adiante. Você está entendendo isso? A única maneira disso, Deus está dizendo assim: ei, peraí, calma. Ainda tem um número que precisa ser completo. Irmão, não adianta. Não vai vir. Só vai acontecer arrebatamento, os sinais, os juízos, cumprimento de coisas que ainda não aconteceram apocalipticamente falando, quando o último eleito de Deus disser: eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. E a quem pertence essa missão na terra? Olhe para o seu irmão, olha crente, e pergunta para ele: quantos anos faz que tu não evangeliza nem o teu vizinho? Aí ele: ah, Senhor, volta logo. Fica difícil, irmão. Tem que apressar. Amém ou não amém? Deixa eu correr. Sexto selo. Isso aqui é interessante. Estou de olho no relógio ali. Do capítulo 6, do verso 12 ao 17, os estudiosos vão retratar. Olha como é interessante. Eu falei aqui, olhe para mim aqui todos. O Apocalipse é assim, ó. No livro todo aparecem 6 juízos. Existe 6 juízos, irmão? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar? Não, existe um juízo. Então por que no Apocalipse aparece 6 juízos se só tem um juízo? Porque o livro fica repetindo a mesma história 7 vezes. No capítulo 6, quando abre o 6º selo, no verso de número 12, João e os estudiosos garantem que está acontecendo aí o juízo final. Esse selo aqui é Deus mostrando a primeira vez na Bíblia como vai ser o juízo de Deus final sobre a terra. E olha o que vai acontecer. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, saco de carvão, saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. Aí houve o quê? Um grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua se torna como sangue, as estrelas do céu caíram, o céu foi enrolado como um pergaminho, e montes e ilhas movidos do seu. João acabou de ver almas, agora ele vai ver sinais catastróficos. Ele vai ver o planeta sofrer de uma maneira como nunca aconteceu na história. E vão acontecer o que ele define, por exemplo, houve no tempo de João um terremoto que destruiu Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João conviveu com o terremoto. Laodiceia era tão rica que ela se levantou sozinha sem ajuda de Roma. Mas Sardes e a outra cidade não, precisaram de ajuda do império. Então o contexto de João é que ele conhece terremoto. Só que os sinais que ele está vendo são coisas mesmo terríveis. Terríveis. É claro que nós não acreditamos que tudo que ele está vendo aqui é literal. Pergunte por quê, pastor? Porque é provado cientificamente que uma estrela ela é maior do que a Terra. Então não tem como uma estrela cair. E esse céu que nós vemos aqui, o primeiro céu, ele é algo ilusório. Ele é algo que você está vendo como uma ilusão. Esse céu que você está vendo aqui. Então o que João está mostrando aqui são simbolismos não literais, mas que vai sim ser afetado o cosmos. Como eu provo? Vamos lá. Irmão, eu acho lindo isso aqui. Ele fala nesses versos, olhe para mim, todo mundo, olhe nos slides. Nesses versos 12, 13 e 14,
João fala o que ele viu na visão e o que vai acontecer no grande dia do juízo. Olha para o teu irmão rápido, quando eu tomo uma água, pergunta para ele rápido. Vai querer ficar para ver? Não, né? Beleza. Presta atenção. O que que João vai fazer? Pastor Narciso, de onde João tirou isso? Gente, João é judeu, e judeu gosta de Bíblia. Olha o que ele fez. Vou ter que ser rápido. Ezequiel 38, 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Joel 2, 21. O sol se converterá em trevas, e a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do... Joel 2, 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Isaías 13, 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Mais uma, Isaías capítulo de número 34, 4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá. E a última aí, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Como assim, pastor? João só está descrevendo o que a Bíblia diz, o que vai acontecer. João não está inventando nada novo. Todos os profetas disseram nas suas profecias que viria um juízo de Deus. E esses juízos aconteceram em todos os tempos, de todas as épocas. Só que João está apontando para um juízo pior e maior. Em outras palavras, segundo essa visão escatológica, o juízo, o último, a ira de Deus que vai ser derramada na terra, será a pior de todos os tempos. Viu, irmão? Aí olha só, deixa eu passar aqui. Aí nesse juízo, tem 6 classes: reis, príncipes, autoridades, homens ricos e homens fortes. Quem são os reis? Ditadores, governante político da terra. Os príncipes são aqueles que vêm abaixo. As autoridades, militares, ditadores, generais. Homens ricos, os líderes do comércio, indústrias, magnatas, os Rockefeller da vida, os grandes homens, o cara da Amazon, o Musk. E os homens fortes, os que exercem influência e poderosos em ambientes físicos e educacional. E os escravos e livres, são a toda a classe baixa que existe. Irmão, olha o que João está falando nesse texto aqui. Desse juízo, ninguém escapa. Você entendeu o que ele quis dizer? Quando ele vê 6 classes de pessoas, agora olha que coisa tremenda. O selo é o 6º. O 6 no Apocalipse é o número do homem. O 6 é o número da imperfeição. E a classe é 6. E o número da besta é 666. Tudo está batendo. Ele está dizendo aqui, todos estão tomados de terror e ninguém escapará. Está tão difícil que no verso de número 15, os caras vão pedir para morrer. No 16, monte, caio em cima. Irmão, quem está passando isso lá, você não vai passar em nome de Jesus, que você vai ser arrebatado. Dá um glória aí para ajudar o pastor. Mas quem está vivendo isso aqui está tão desesperado que eles querem buscar refúgio na própria morte. Está tão terrível. O sistema todo está sendo abalado. O céu, a terra, tudo está sendo abalado. E eles estão dizendo, monte, cai em cima da gente e mata a gente, porque ninguém quer passar na ira do cordeiro. Aí deixa eu te falar, é o dia da prestação de... Tem 2 juízos, querido. Se tu escapar desse aqui, desse tu não escapa. Então pode viver a vida do jeito que tu quer. Não tem problema nenhum. Vai, vive do teu jeito. Diz não para o evangelho. Faz a vontade da tua carne. Faz. Vive como em Romanos 1. Te entrega a tua natureza. Tu já está no juízo segundo a Bíblia. Ah, pastor, eu vou curtir. O naturalista filosófico é assim, irmão. Porque ele trabalha de dia e de noite, estuda de dia e de noite, não para. A vida dele é pensar no dinheiro, porque ele não acredita no pós-vida. Ele não acredita no pós-morte, ele não acredita no além. Mas a nossa Bíblia, nós cristãos, somos ensinados pela Bíblia que nós devemos montar tesouros não na terra. Nós devemos montar tesouros aonde o homem não rouba e a traça não corrói. Que vontade de dar uma rajada aqui, mas eu vou segurar. Olhe para mim. Presta atenção. Nesse dia, o teu dinheiro, a tua influência,
a tua fama, os teus bitcoins, absolutamente nada. Vai poder correr para A, para B. Não tem Helder, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem PT, não tem ninguém. Não tem anticristo, não tem besta, não tem falso profeta, não tem. É a ira de Deus que será derramada. Você está entendendo isso, irmão? Os céus estão mostrando. Quando ele vê 6 classes, todas as classes incluídas, todas, sem tirar nenhuma, Deus está dizendo, nesse dia, eu vou cobrar centavo por centavo, culto por culto, pecado por pecado, adultério por adultério, disse-me-disse por disse-me-disse, nesse dia. Deixa eu perguntar uma coisa para você, e não fique com raiva de mim. Você acredita nisso que eu estou falando? A maioria não acredita. Porque se acreditasse não vivia do jeito que vive. É impactante. A palavra é poder. Se eu prego ela aqui e é o evangelho, você vai sentir, vai te mexer, você vai chorar, mas isso não significa que você vive isso. Deus está dizendo, João, irmão, sabe o que é isso aqui? Esse dia aqui é o dia que a porta da graça fecha. Não fechou a porta da arca? Noé passou 100 anos. Olha, vai vir um dilúvio. Olha, vai vir uma prestação de Deus. E ninguém, esse cara é doido. É o que falo da gente. Você vai hoje, cristão hoje é o quê? Retrógrado, arcaico, velho, povo do passado, povo burro. Não é isso que eles falam? Não somos taxados assim, sim ou não? Só que um dia essa porta vai fechar. Irmão, vai fechar. Aleluia. E a porta da graça continua. Olha que coisa tremenda. A eleição é tão bíblica, tão bíblica, tão bíblica, tão bíblica, que alguém desinformado que não gosta de estudar as escrituras abriu a boca e disse: eita, pregador ruim esse Noé, o pior pregador da Bíblia. Meu irmão, Noé é o melhor pregador da Bíblia. Porque não entrou ninguém, mas a família, a mulher, os 3 filhos. O meu primeiro compromisso é Sandra, Sara e Isabela. O teu primeiro compromisso é a tua casa, é a tua esposa, é a tua mulher, é o teu filho. O teu primeiro compromisso é aquele que tem o teu sangue. Depois nós vamos para a seara. Está tudo desconcertado dentro da tua casa, conserta primeiro lá. Quando tiver tudo pronto, vem que Deus vai te usar. A eleição é tão bíblica que de toda aquela geração, Gênesis 6, e Noé achou graça diante de Deus. Não foi Noé que acordou com uma ideia, plim, vou fazer uma arca. Foi Deus que disse: levanta, faz uma arca para mim, porque eu quero salvar uma família eleita. Versículo 17, lê. 16 e 17, disseram aos montes, meu irmão, olhe para mim, eles olham para um lado, o sol está negro, eles olham para o outro, a lua está só sangue, o céu está sendo enrolado como um pergaminho, catástrofe, terremotos, deve estar tudo destruído, o cenário é desolação total, eles olham um para o outro, não tem o que fazer, eles falam: monte, cai em cima da gente que está estreito. Aí alguém, um arauto, sempre tem um arauto, oh glória. Um arauto vai falar no 17, no 16, aleluia. Porque chegou o grande dia da sua ira. Irmão, não queira passar pela ira de Deus. Nós não temos capacidade para suportar. Escuta, desde Abel, meu irmão, desde o sangue de Abel, o Senhor está segurando isso. Tu está entendendo isso?
o que vem. E não adianta dizer, Deus, eu vou mudar. E não adianta dizer, Deus, eu vou fazer. Não adianta. Vai vir a ira dos dois. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que vai poder subster-se, resistir, suportar? Tu vai poder orar para o teu santo, para o teu pai de santo, para o teu tio de santo, para tua pedra, para o teu amuleto. Tu vai fazer o que tu quiser. Ninguém vai poder te livrar da mão de um Deus irado. E Deus está dizendo, João, escreve, abre o selo. Deus está mostrando para ele, irmão, um juízo final. Nesse dia, fecha a porta da graça e começa a ser derramada, o quê? A ira dos dois, a ira do cordeiro. Aí eu coloquei aqui, para você. Para com esse negócio de querer vir para o evangelho para te mudar de condição financeira. Para com isso, meu irmão. Isso é teologia satânica do diabo. Deus falou, primeiro cavalo sai branco, triunfa. Até hoje está triunfando. Ninguém para esse cavalo, porque ele é o evangelho. Pode morrer o pregador, mas o evangelho não pode ser parado. Aí o segundo, vai lá a espada. Açoita os crentes, a espada nos crentes, mas os crentes estão de pé. Vai lá, segundo cavalo, preto, fome, e fome nos crentes, mas os crentes estão de pé. Vai lá, terceiro, morte, e morte nos crentes, mas os crentes estão de pé. Só que essa aqui, irmão, não vai ter crente que aguente. Aleluia. No capítulo de número 7, olha para mim, eu vou pregar na próxima terça. Ele tem uma visão que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra. Olha para cá, olha esse manto aí, como diz o pentecostal. E esses 4 anjos estão segurando para não vir essa ira. Mas Deus vai falar para os anjos, sai. Já pensou um negócio desse, meu irmão? Os anjos estão segurando para não vir um vento que vai destruir. E Deus vai dar uma ordem para os anjos, vocês vão sair agora, porque agora eu vou trabalhar. Aí no capítulo 7 ele vai mostrar a eleição, um spoiler, de Israel e da igreja. Os escolhidos de Israel e os escolhidos da igreja. E ele vai mostrar que da mesma forma que no capítulo 13 a besta tem uma marca 66, ele também tem os seus eleitos. Ele vai dizer para os anjos, vai em cada um deles e marca a testa deles, porque eu escolhi. Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o 31, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou melhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? 33, quem tentará acusação contra os escolhidos, eleitos, os marcados de Deus? Quem? 35, quem poderá? Levanta a tua mão, que isso é profético, meu irmão. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Será fome, espada, tribulação, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo cinza, cavalo laranjado. Nada, nem anticristo, nem peste, nem governo, nem demônio, nem pombagira, nem principado. Mandará, calaba, xara. Levante a sua mão. Os céus estão abertos, pastor, estão, mas a igreja está triunfando. Os céus estão assolando o mundo, estão, mas aquele que te chamou está segurando nas tuas mãos. Levante a mão direita e dê um brado de glória. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Noé, entra na arca, Noé. Teu trabalho foi até aqui, Noé. Colocar tua família e toda essa cambada de bicho aí dentro. Mas quem vai fechar a porta sou eu, Noé. Me perdoe os dispensacionalistas, mas eu tenho que ler um texto aqui para terminar. Capítulo 7, verso 14. Os caras influenciados por John Nelson Darby, a saga Deixados para Trás,
Aí agora no filme todo mundo que a igreja sobe, aí Israel se lasca. Parece que Jesus tem duas noivas. Jesus não é adúltero não, ele tem só uma noiva. E os remanescentes é Israel e a igreja juntos. Capítulo 7, versículo 14. Respondeu: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da tribulação. A igreja não está na tribulação, então quem é esses que vêm? Nós vamos estar na tribulação e na verdade já estamos, mas guardados. Não, você não entendeu. Eu vou ter que desenhar como João desenhou para você dar glória. Nós poderemos atravessar tudo que temos que atravessar. Deixa eu te falar um comentário aqui. Estava lendo um livro sobre missões outro dia de Eliot. Ele disse que missionários estavam nos pencos aí da América do Sul, nos montes, nas montanhas da América do Sul, e foram pegos por guerrilheiros. E os guerrilheiros colocaram ele de costa, pegaram as armas, apontaram para ele e disseram: vocês vão morrer agora, todo mundo aqui. E o missionário contando que eles não sabiam como, mas na hora que a morte bateu na porta, ele disse, escrevendo: nós não tínhamos medo, uma graça nos tomou tão grande, e nós começamos a cantar. Aí eu lembrei da igreja. Era por isso que quando os mártires iam ser queimados, ele falava: põe mais fogo, deixa eu cantar, deixa eu aumentar. Por quê? Porque até no dia da morte, até no dia da nossa morte, o Espírito Santo de Deus vai ter o cuidado de dizer: eu tenho que entregar essa noiva imaculada, perfeita, adornada, santa, pura, para que o dono dela a receba. Me perdoe, irmão, foi até o slide 20 reformado, depois do 20 já foi pentecostal. Alguém entre nós, pastor Narciso, eu estou longe da porta da graça, sai do teu lugar agora. Eu quero voltar para a igreja hoje, fazer uma nova aliança com o Senhor, reatar minha aliança com Cristo. Tem alguém entre nós que precisa fazer isso? Nós queremos orar por você. Meu irmão, se isso aqui não te mexer, pode vir um cara lá do Hades pregar para ti nessa madrugada, tu não muda. Tem alguém entre nós que quer entrar na porta da graça. Como faz, pastor? A igreja é a única que pode colocar para dentro da arca. Ninguém mais, só ela. Todos são salvos, todos estão bem com Deus. Curve sua cabeça e ore comigo. Fico imaginar o dia em que o meu nome irá chamar a um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Levante a sua mão e cante comigo. O Cordeiro que está apacentará e me servirá. Levante a sua voz e diga: de guia para as fontes das águas da vida. Receba dessa graça nessa noite aí.
lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome. Fica de pé do teu lugar aí, meu irmão. Fica de pé para adorar Jesus aí nessa noite. Levante a sua mão ao céu, levante a sua voz e diga a Ele: Pai, o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes da vida. E o Cordeiro, diga: o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará, te levará, me levará, nos levará. Bata uma palma para o Rei Jesus. Aplauda Ele acima da sua cabeça, porque Ele está acima de todas as coisas. Isso, celebre a Ele com glória a Deus e aleluia. E volte para sua casa cheio. Pode sentar. Vou só dar os nossos anúncios e encerrar o nosso culto. Quero chamar aqui nosso irmão Elias Pavão, nossa irmã Lene. Pode vir aqui à frente, por favor. Esse casal pode ficar de frente para a igreja aqui, de nós encerrarmos. Está aqui, irmão, esse casal, estão conosco aqui há algum tempo já, são grandes amigos nossos, da minha família. E hoje dou uma notícia triste, mas